Bom, pessoal, me desculpem, tá? O celular tocou bem no meio do vídeo, então houve aí um corte, né? Quando falávamos do princípio democrático, que também extraímos do caput da nossa Constituição, do caput do artigo 1º da nossa Constituição Federal de 88. E mencionávamos que o princípio democrático, segundo aquela célebre frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Deixando claro essa característica do respeito à soberania popular, né? Do respeito à vontade do povo que integra o Estado, ok? E íamos mencionar o disposto no parágrafo único do artigo 1º, que deixa claro, né, que vem, na verdade, reforçar o princípio democrático já citado no caput do artigo 1º da Constituição Federal. Porque o parágrafo único, ele diz de que modo o povo, então, exerce esse poder, né, essa soberania popular dentro do Estado. Diz aqui: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, nós temos aqui no Brasil, né, deixa claro essa ideia da soberania popular, deixa claro o princípio democrático como um vetor axiológico, um valor, né, que orientou os legisladores e que veio a ser constituído a partir da promulgação da nossa Constituição, né? Ou melhor, já era um valor existente no nosso Estado constitucional brasileiro, né? Previsto em constituições anteriores. Mas esse dispositivo da Constituição de 88, o parágrafo único do artigo 1º, ele deixa então claro que aqui vivemos numa democracia, que vivemos orientados, né, que as autoridades do Estado estão à frente do poder diante desse valor do princípio democrático, né, orientados pelo princípio democrático, portanto, ok? Trazemos ainda para vocês um trechinho da lição do José Carlos Souza e Silva, né, naquele livrinho dele que trata só dos princípios fundamentais do Estado brasileiro. E diz o José Carlos Souza e Silva que no Brasil o povo é o dono, é o sujeito, é o titular do poder político do Estado, que o exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente conforme as normas constitucionais, né? Diretamente através do plebiscito, do referendo, que são aquelas hipóteses de consulta popular, né, no qual o povo pode manifestar a sua vontade e isso ser diretamente influenciar nas decisões de governo, né, nas tomadas de decisões políticas dentro do Estado brasileiro, ou também diretamente através dos projetos de iniciativa popular, né, quando o povo então diretamente exerce o poder de legislar, né, apresentando lá, como nós vimos, um projeto de lei que recolhe as assinaturas mínimas para poder tramitar junto ao Congresso Nacional. Tá? Diz ainda o doutrinador, o autor, a respeito do princípio democrático, que a origem do poder político está na própria capacidade do povo no exercício do direito de votar. Tá? Então é o povo exercendo o poder político de maneira indireta, porque a origem desse poder é o povo, é a própria escolha do povo, né? Através do seu direito de voto. Daí, destaca o autor, é muito importante que o povo tenha plena consciência dessa sua imensa responsabilidade como verdadeira fonte do poder político do Estado brasileiro. Tá? Então, daí o destaque, né, da responsabilidade do povo na escolha dos governantes, né, no exercício do voto, porque as decisões da autoridade, elas têm como fonte, elas partem da escolha popular, né, elas têm origem na escolha do povo. Tá? Então é o povo que dá origem à decisão da autoridade, é o povo que dá origem à escolha tomada no exercício do poder político, né? Então daí a responsabilidade de exercer bem o direito de voto, entendendo a responsabilidade que o povo tem na condução política, no exercício do poder político dentro do Estado, ok? No caso, Estado brasileiro.
né? Esse princípio democrático ele impera aí mundo afora, em outros estados, existem outras democracias mundo afora, né? Não é uma característica só do Estado brasileiro, mas aqui no Brasil impera também o valor da democracia, ok? E a Constituição deixa claro isso, né? Deixa claro lá no parágrafo único do artigo 1º e deixa claro também no artigo 14, né? Que vem dizer de que modo a nossa democracia ela é exercida pelo povo, né? O artigo 14 é o que prevê o seguinte: a soberania popular, ou seja, a soberania do povo, né, da vontade popular, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto secreto com valor igual para todos, né? E, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Ou seja, aqui no Brasil nós temos uma democracia semidireta, ou também chamada de democracia participativa, né? Participativa no sentido do povo participar das escolhas de Estado, do exercício do poder político, né? E semidireta porque conjuga mecanismos da democracia indireta e mecanismos da democracia direta, né? Representatividade do povo pelas autoridades, né? A possibilidade então do povo escolher as autoridades, estar representado por elas. É típico da democracia indireta, ou seja, o povo não exerce o poder político, o povo indiretamente escolhe o governante, a autoridade que irá representá-lo, que irá exercer o poder político em seu nome, à frente do Estado, né? Agora, além desse típico exercício da democracia indireta pelo povo, conjugamos institutos da democracia direta, onde o povo vai diretamente opinar nas decisões de governo, o que irá ocorrer através do plebiscito referendo, bem como através dos projetos de lei de iniciativa popular. Tá? Nós já comentamos a respeito do plebiscito referendo, são consultas públicas, né? No qual o povo vem a ser indagado antes ou depois de já tomado uma medida administrativa pelo Poder Executivo, ou antes de editada uma lei, né, pelo Poder Legislativo. São feitas essas consultas ao povo. Primeiro o plebiscito, antes do ato ser produzido, né? E o referendo, quando o ato administrativo ou legislativo já foi produzido e o povo vai dizer se referenda, se concorda ou não com aquele ato de administração ou com aquele ato legislativo, ok? E os projetos de iniciativa popular, como nós vimos, a possibilidade do povo dar início a um projeto de lei, né? O que está lá no artigo 61 da Constituição Federal, porque aqui não está no artigo 60, porque o povo não pode propor uma emenda constitucional. Tá? Modificações na Constituição, o artigo 60 diz que só cabe a 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, ao presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas, ou seja, com a assinatura de mais da metade dos nossos deputados estaduais. Tá? Então não existe proposta de emenda de iniciativa popular. Agora, a proposta de lei infraconstitucional, essa sim pode ter início por vontade popular. Né? E o artigo 61, que trata das leis, ele menciona no parágrafo 2º que a iniciativa popular ela pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. E esse 1% deve estar distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos do que 0,3% dos eleitores de cada um desses estados, tá? Então o critério, né, para dar início a um projeto de iniciativa popular é esse: reunir a assinatura de 1% do eleitorado nacional distribuído em 5 estados, no qual cada um desses estados deve colher pelo menos a assinatura de 0,3% do eleitorado do respectivo estado. E esse projeto, ele começa a tramitar na Câmara dos Deputados, tá? É lá que vai ser protocolado, que vai ser apresentado esse projeto, que começa tramitando na Câmara, que passa por aprovação legislativa e que depois vai para o Senado Federal, para também passar por aprovação legislativa, podendo no final se tornar uma lei válida, vigente, né, de observância obrigatória dentro do Estado brasileiro. Então, esses mecanismos
do plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular, eles são típicos de democracia direta, no qual o povo vai diretamente participar das decisões políticas do Estado, né? Ok? E temos aqui também a democracia participativa, que tem como característica o exercício do poder político de maneira indireta pelo povo, no qual o povo exerce através de representantes escolhidos, representantes eleitos por ele, ok? Beleza? E ele o faz através de sufrágio universal, ou seja, voto universal, garantido a todos, né? Independente da raça, independente do credo, independente da estirpe, da condição social, independente de qualquer condição social, né? Isso que significa o sufrágio universal. E através então do voto direto, secreto, universal e periódico, ou seja, o povo escolhe diretamente a autoridade. Nós que votamos diretamente quem a gente quer que seja nosso representante à frente do poder político do Estado. Então, além de ser voto direto, ele é secreto, votamos de maneira secreta, não é um voto aberto, e periódico, ou seja, para mandatos periódicos, governadores, presidente, prefeito, deputados estaduais ou federais, senadores, vereadores, todos eles exercem um mandato por um determinado tempo, por um determinado período, ok? Beleza? Então aqui a gente encerra mais esse princípio. Volto no próximo vídeo para falar dos princípios que são também fundamentais do Estado brasileiro, mas que estão assentados nos incisos do artigo 1º. Obrigado por enquanto.